Olá, tudo bem? Aqui estamos nós novamente juntos em mais uma aula. Espero que você esteja tudo relaxado, todo tranquilo, todo feliz, ok? Vamos começar a nossa aula e você deve estar perguntando, professora, qual será a nossa aula de hoje? Ah, você é incrível, né? Eu gosto quando você participa. Eu gosto quando você questiona, prof. Isso mostra que você está interessado em crescer e aprender mais. Isso é muito bom, ok? Lembre-se que nós estamos trabalhando os períodos literários, as escolas literárias, e nós estamos trabalhando com o arcadismo. Lembra o arcadismo? Claro que você lembra da aula passada, ok? Muito bem. Você lembra que na aula passada, prof, eu estou ansioso. Vamos começar logo. Verdade. Vamos começar logo. Mas eu quero lembrar você que o arcadismo foi aquela volta aqui, à natureza, ok? Muito bem. Hoje nós vamos ver como foi o arcadismo em Portugal. Ótimo. E aí eu quero lembrar a você que precisamos relacionar com Portugal, porque a nossa história como nação brasileira está dentro do quinhentismo, literatura de informação, ok? Mas agora eu tenho o arcadismo em Portugal, que ele ocorreu entre 1756 a 1825, ok? Essas são as datas para nós, então, pararmos e analisarmos o arcadismo em Portugal. Aí eu tenho um dos autores mais pertinentes, que foi o Bocage. Olha só, o Bocage, vou colocar ele aqui para você ver ele aqui. Olha que lindo que ele era, cabelinho ali, charmoso. Pois bem, este homem aqui, esse literato, por causa da sua vasta produção e principalmente pelos temas da poesia, o Manuel Maria Barbosa do Bocage, uma figura mais que importante, foi considerado o poeta Arcade português, e ele tinha um pseudônimo. Pseudônimo, professor, o que é isso? Deixa eu lembrar você. Pseudo é falso, então é um nome falso. Olha, Eumano Sandino. Então, ele não assinava Manuel Maria Barbosa do Bocage, ele assinava Eumano Sandino. Esse nome falso, geralmente, ele é adotado por artistas, atores, escultores, pintores e escritores. No Brasil, por exemplo, nós temos o Sérgio Porto, que tornou-se conhecido com o pseudônimo de Stanislau Ponte Preta. Mas os autores árcades, eles ficaram conhecidos por eles usarem pseudônimos com o nome de pastores da antiga Arcádia, como Clausécio Sartúnio, Dirceu, Alcindo Palmineiro, e outros gostavam de criar sempre o pseudônimo, mas sempre voltado o quê? À antiga Arcádia, ok? E até às vezes eles usavam pseudônimos para suas amadas, como Gertúria, Marília, Glaura, certo? Mas a história do Bocage, ela é repleta de momentos inusitados. Ele tinha uma paixão pela futura cunhada, mas era cunhada, né? E ele teve também uma vida muito devassa como militar, ele foi preso, apesar de ele ser tenente, né? Ele acabou de desertar por causa dos envolvimentos amorosos, acabou preso, e quando liberto, então ele passa a se sustentar como tradutor de atividades afins, e após ele ver de sabores amorosos, tormentos diversos, ele espera a morte, então, num leito de enfermidade aos 40 anos de idade. Morreu muito cedo. Mas ele teve múltiplas faces na poesia. E essas diferentes facetas dividiu a poesia de Bocage em satírica e lírica. Dentro da satírica, muitas vezes, ele acaba ferindo o pudor.
uma das características da escrita dele. E a poesia lírica, ele foi dividida em duas vertentes. A lírica amorosa e a lírica do sofrimento. Na poesia lírica do sofrimento, nós temos o mais puro arcadismo. Porque ali ele revela um Bocage amadurecido no lirismo, Arcade. Quando ele alcança o máximo do seu potencial, ele passa a se aproximar de Camões. E a gente consegue perceber isso nos poemas dele. Um trecho para você. Quem se vê maltratado e combatido pelas cruéis angústias da indigência, quem sofre de inimigos a violência, quem geme de tiranos oprimido, quem não pode ser ultrajado e perseguido, achar nos céus ou nos mortais clemência, quem chora finalmente a dura ausência de um bem que para sempre está perdido. Percebeu? Que lindo este poema, mas expressa realmente os sentimentos de Bocage. E agora você vai me dizer, professor, mas fale um pouquinho mais sobre a poesia satírica. Bom, a poesia satírica, uma vez que ela trabalha muito o pudor, ela chega às vezes a ser até ferina, né? Apimentada, ferina. E o que significa isso? Significa que ele descarrega no poema todo o sarcasmo que ele tem, que ele sente. E as observações levam a crer que os habitantes da região, né, que estavam vivendo no momento, né, no caso, nós temos o império em franca decadência, falido, a corrupção está tomando conta dos habitantes, e ele mostra isso, então, na sua poesia satírica. Então, segundo Bocage, a solução para os males de Goa seria o quê? Uma intervenção de Merlin com a sua magia poderosa. E aí vocês veem isso no poema dele. Nos melhores, em alguns momentos, Bocage representa o melhor da poesia portuguesa, assim como ocorreu com Camões, com Almeida Garré, com Fernando Pessoa. A produção de Bocage é marcada pela transgressão aos padrões literários estabelecidos na época e prepara o cenário para uma nova escola literária que vai surgir depois, ok? Que vai ser o romantismo. Só esse autor pertinente para nós realmente é esse, mas nós tivemos outros. Nós tivemos o Antônio Diniz, cujo pseudônimo era Eupino Nonacriense. Que lindo, né? Pois bem, ele escreveu Metamorfoses, o Isope, que esse último é um poema de heroísmo, mesclado com uma sátira do feudalismo. E depois eu tenho Pedro Antônio Correia Garção, com o pseudônimo Corydon Erimantel. Que lindos, não, esses pseudônimos. Pois bem, ele era muito hábil com as palavras, ele desenvolveu uma sátira horaciana, foi um excelente metrificador. No teatro, ele apregou a imitação, porém, como ele mesmo afirma nos versos, ele ficou com reservas, né? E ele fez isso. E agora eu tenho o próximo, que é o Domingos dos Reis Quita. Ele é considerado um dos melhores poetas árcades. Apesar da origem humilde dele, da perda dos pais aos 13 anos, e agora com o pseudônimo de Alcino Micênio, ele escreve um drama pastoril intitulado Licore, e mais 4 tragédias, certo? E aí eu tenho, então, a história, né, da Inês, lembra? Inês de Castro, você já estudou anteriormente. E agora eu tenho também, dentro da obra dele, uma retomada de uma semelhança com a obra de Camões, Os Lusíadas, ok? Aquele poema épico. Ótimo, aqui nós temos algumas informações sobre o arcadismo em Portugal. Mas agora, como foi no Brasil? Vamos ver aqui como é que foi no Brasil. Bom, no Brasil, o arcadismo, ele também foi chamado de quê? De setencentismo, ok? De neoclassicismo e também de escola mineira. Por que isso? Por que ele teve essas outras nomenclaturas? Porque ele se concentrou mais no grupo mineiro, que eram os jovens que iam estudar fora na Europa e vinham com as ideias de lá e agora começavam a atuar na política e se envolver inclusive no movimento da Inconfidência Mineira
E essas ideias nacionalistas dos iluministas agora chegaram e encontraram eco no sonho de liberdade dos brasileiros, principalmente após a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. E aí o sonho de ter um país livre, independente, ardia no coração dos jovens burgueses de Minas Gerais. E aí nós percebemos que o quê? Que naquela época eles iam estudar em Coimbra, faziam faculdade de Direito. Então o marco inicial para nós do arcadismo no Brasil é a publicação dessa obras. Ok? Esse era o título. Em 1768, por quem? Por Cláudio Manuel da Costa. E neste mesmo ano, alguns historiadores, eles acreditam que foi fundada a Arcádia Ultramarina, na mansão do poeta Cláudio. Os poetas árcades brasileiros, eles geralmente eram formados em direito. Então eles aproveitavam certas frases em latim, porque eles aprendiam latim na época, né? Que se tornaram verdadeiros lemas desse movimento, tanto no Brasil como em Portugal. E alguma delas está aqui, Inutilia Truncati, que representava o quê? O repúdio às coisas inúteis, ao exagero, que era o quê? A oposição ao barroco. Qual é o significado? Livre-se do supérfluo. Inutilia Truncati. E essa frase tornou lema da Arcádia Lusitânia em Portugal. A próxima é Carpe Diem, que a tradução é aproveita o dia. Esse tema foi muito explorado pelo barroco e é retomado pelos árcades. E agora faz parte do convite amoroso, embora com roupagem nova, uma vez que a vida é passageira, portanto ela deve ser vivida com o quê? Com qualidade. Cada dia deve ser aproveitado, ok? Aí depois eu tenho a próxima, Aurea Medicritas. O que significa isso, professora? O dourado é medíocre, ou a riqueza não é tudo. Aqui eu tenho que uma crítica ao apego ao luxo e ostentação. Lembra que isso aí era forte no barroco. Que o homem deve ser valorizado pelo que ele é e não pelo que ele tem. Boa, né? E o próximo é o Fugere Urbem, que significa fuja da cidade. Os árcades, influenciados pelo poeta latino Horácio, eles defendiam o bucolismo como ideal de vida, ou seja, uma vida simples, natural, no campo, longe da aglomeração da cidade, considerado fonte de toda depravação, criminalidade, corrupção. E esse princípio foi reforçado pelo pensamento do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau em sua obra O Bom Selvagem. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, devendo, portanto, retornar para a natureza. Isso era muito forte. E o outro, então, era o locus amoenus, que significa o quê? Lugar tranquilo. A natureza é um refúgio, é um símbolo de sabedoria e perfeição. Logo, ela é um lugar o quê? Tranquilo, e deve ser o ambiente preferido de todo aquele que busca o quê? Um ambiente ideal para o desenvolvimento das faculdades intelectuais. Ok? Então, essas eram as ideias, esses eram os pensamentos desenvolvidos pelos árcades no Brasil. Quais são os principais autores? Daí eu tenho o Cláudio Manuel da Costa, ok? Aqui está ele. E o Cláudio Manuel da Costa, ele desenvolveu a sua obra de 3 formas, com poema lírico, épico e satírico, ok? E aí nós temos agora, ele também escreveu alguns poemas barrocos, mas sem grande relevância. E ele chegou a ser apelidado de o mais árcade dos árcades, porque ele publicou sonetos fortemente influenciados por Camões. Mas lembre-se, ele introduziu o arcadismo no Brasil. Mas os pais dele eram abastados mineradores de Minas Gerais, então eles mandaram o filho estudar direito em Coimbra. Lá ele teve contato com as ideias iluministas e quando ele voltou ao Brasil, ele fez parte da Inconfidência Mineira, mas morreu enforcado na prisão em 1789 em um suposto suicídio. Mas atualmente, né, os historiadores acreditam que o suicidaram, então. E agora os temas comuns que ele tinha por hábito, então, escrever, compor, eram temas bucólicos, pastoris, mas a natureza sempre como refúgio, ok? E aí você tem várias obras dele para que você possa perceber essa forma de escrever. Depois eu tenho o próximo,
o Tomás Antônio Gonzaga. E agora o Tomás Antônio Gonzaga, o pseudônimo dele, Dirceu. Filho de um português com a brasileira, nasceu em Portugal, mas passou a infância na Bahia, estudou num colégio jesuíta, retornou a Portugal para estudar Direito na Universidade de Coimbra. Depois que se formou, então, ele escreveu o Tratado de Direito Natural, de forte caráter iluminista, dedicado ao Marquês de Pombal. Foi preso no Rio de Janeiro em 1789, sob a acusação de participar da Inconfidência Mineira. Então, nesse período, sob o pseudônimo Arca de Dirceu, ele escreveu uma série de poemas líricos dedicada à amada Maria Doroteia Joaquina de Seixas, cujo pseudônimo é Marília, onde relata inclusive os amores não realizados e a mágoa da separação. Então, curiosamente, a Marília, ela é musa inspiradora de Gonzaga e ela é descrita às vezes como tendo os cabelos negros, em sintonia com a composição Arcade de valorizar a realidade. Em outras situações, aparece como dourados, em conformidade com os padrões líricos da época. Certo? Agora, quem mais? O próximo é o Alvarenga Peixoto. Aí o Alvarenga Peixoto, com o pseudônimo de Alceu ou de Eureste Fenício, que lindos pseudônimos, ele nasceu no Rio de Janeiro, ele se destaca como poeta, então, na segunda metade do século XVII, em São João del Rei, e lá ele encontra na poeta Bárbara Eleodora a imagem de uma mulher ideal, e que construída sobre os modos do iluminismo, ali a inteligência e sensibilidade à beleza, ele se apaixona pela jovem e desse amor nasce uma filha, a Maria Efigênia, a primeira dos 4 filhos do casal. Mas um escândalo envolve o fato, e uma vez que não ocorre por parte do ouvidor nem do pai da noiva, o mínimo empenho em legitimar a união, que só acontece por força de uma portaria do bispo de Mariana. Então, quando a filha do casal já está com 3 anos de idade. E aí você consegue perceber ali na obra dele, né, uma obra diminuta, não são apenas alguns sonetos, bem produzido do arcadismo brasileiro. Um deles é a Lástima, né, que ele dedicou à sua família enquanto ela estava preso na masmorra, na Ilha de Cobras. E aí depois eu tenho o próximo, o Silva Alvarenga. Ok? Aí o Silva Alvarenga, cujo pseudônimo era Alcindo Palmireno. Esse foi um dos grandes nomes da poesia lírica do nosso arcadismo, mas ele tem o seu brilho ofuscado por uma poesia encomiástica, rondó, madrigais, que são poemas de forma fixa, como sonetos, e uma poesia didática que se propõe a expor com beleza temas científicos ou técnicos, ou doutrinas filosóficas ou religiosas. Então, agora ele escreveu obras que são, na literatura brasileira, um retrato perfeito do rococó, que foi um estilo surgido na França, no reinado do Luís XV, e é caracterizado pelo excesso que buscava uma elegância requintada. Ele é considerado, então, o Silva Alvarenga, considerado o precursor do romantismo, ok? E aí o próximo eu tenho o Basílio da Gama. O Basílio da Gama, com o pseudônimo Termindo Cepilho. Olha só, você está gostando desses pseudônimos, a professora também. Bom, agora o Termínio, ou Basílio da Gama, ele é reconhecido como um dos poetas mais proeminentes do seu tempo. Mesmo sendo representante do arcadismo, ele foi apontado, ou melhor, ele tem sido apontado como um dos precursores do romantismo brasileiro. Quando criança, ele estudou no colégio jesuíta. E por causa disso, em Lisboa, ele foi acusado de jesuitismo. Mas o seu poema mais interessante é o Uruguai, que é considerado pelos críticos um dos melhores da sua categoria, já produzida por um autor brasileiro. Embora a motivação para a escrita desse poema seja literária, a intenção de exaltar o Marquês de Pombal é condenar os jesuítas, fica evidente, mas sem prejudicar a estética, ok? E aí você tem assim, terminou, professora? Não. Aí nós temos o último aqui que é muito interessante, que é o principal autor satírico do arcadismo, que é o Santa Rita Durão. Tá aqui.
E aí o Santa Rita Durão, que é José de Santa Rita Durão, mais conhecido como Santa Rita Durão, ele é considerado um dos iniciadores do indianismo no Brasil. A sua obra de grande relevância na literatura brasileira. Ele viveu no Brasil apenas até os 9 anos. Em Portugal, ele ingressou na Ordem do Santo Agostinho, doutorou-se em filosofia, certo? E porque ele teve desavença no meio clerical, devido a um sermão proferido contra os jesuítas, ele fugiu para a Itália. E aí ele levou uma vida de estudos, passou por outros países e após o declínio de Marquês de Pombal, ele retornou a Portugal e escreveu a sua obra mais importante, que é o Caramuru. É um poema épico que narra o descobrimento da Bahia, ok? Então você percebeu quantos autores relevantes aqui para o nosso Brasil, sendo que o principal para nós é o Cláudio Manuel da Costa, mas que lançou, né, através do seu poema Obras, e aí eu tenho o início do arcadismo no Brasil. Lembrando que a influência muito do classicismo é muito forte neste momento, ok? Então, hoje nós vimos o arcadismo em Portugal e nós vimos o arcadismo no Brasil. Você percebeu que são muitas informações? Muitas informações. Então, você precisa pegar o quê? Buscar o conhecimento, grifar, fazer seu mapa mental e dessa forma fixar o conteúdo, ok? Eu sei que você faz isso sempre, você vai além. Então, já que você é muito inteligente, muito esforçado, receba da sua professora uma piscadinha de que você é especial, ok? Vejo você na próxima aula. Tchau, tchau. Até!